é publicitário, formado pela PUC, cresceu literalmente dentro do universo de uma agência de publicidade, apaixonado pela área de criação, movido por um forte espírito empreendedor, que o Rogério reforçou tanto na palestra dele, apaixonado por cinema, e aqui eu disse também sou, espero que ele tenha gostado aí da trilogia do Poderoso Chefão, um ser otimista por natureza, e que nesta pandemia criou um projeto, e aí eu achei isso fantástico, porque é normal a gente ver falando que dentro de projetos tem vários tipos de engenheiros, estatísticos, matemáticos, tudo necessário, mas é raro encontrar projetos onde uma ciência humana faz parte, que é a antropologia. E aqui, por si só, eu nem vou contar o que é que ele vai trazer para poder nos apresentar aqui, para que você que está aí na plataforma, deixe aí a sua reação, um coração, um sorriso, um joinha, do que você está achando do evento até agora, e segura mais um pouquinho antes de sair para o almoço, porque a gente precisa aprender com quem fez algo muito bacana. Márcio, boa tarde, seja bem-vindo. Acho que agora está na ordem certa. Te chamei mais cedo, você acredita? Troquei de palestrante aqui. Bom dia ainda, né? A gente bom não almoçou, dia, então... bom dia, Márcio. Prazer te receber. A palavra está com você, querido. Tá bom. Muito obrigado pelas palavras iniciais e pela apresentação. Vou usar nos próximos, quando me pedirem uma mini bio ou qualquer coisa assim, eu já vou usar. Obrigada. É um prazer enorme estar aqui. Eu confesso a vocês que eu vou apresentar um projeto que a gente ama, assim, que tem uma história de um propósito por trás muito grande. E eu acho que um desafio maior do que ter lançado ele em menos de 30 dias, entre a ideia e o desenvolvimento e o lançamento dele, é eu fazer essa apresentação em 20 minutos. Então, gostaria de saber se a tela já está compartilhada, a tela da apresentação. Eu não vou me enrolar muito, porque eu já tenho uma capacidade bem grande de ser prolixo, então vou tentar ser o mais objetivo possível para a gente cumprir o nosso tempo. A tela já está compartilhada aí com todos? Tá. Agora estou vendo aqui uma telinha. Bom, a gente viveu, né, uma grande paralisação no fim das contas, né? E a Olímpicos, antes de começar a contar um pouco do projeto, só para trazer um pouco do contexto, tem 3 marcas no mundo nacionais líderes nos seus países. Os Estados Unidos tem uma marca, a Alemanha tem uma marca e o Brasil tem uma marca. Deixo para vocês descobrirem quais são as marcas dos outros países, né? E é nesse contexto que a gente, como indústria brasileira, né, além de tudo, a gente emprega mais de 14.500 colaboradores, tem uma marca muito demandada, né, no Brasil, um grande volume de venda, a gente vende mais de 12 milhões de pares de tênis todos os anos, né? E é nesse contexto que essa marca, que há alguns anos já vem se posicionando como uma marca que ela está presente na corrida, né? A gente, ao longo de 2019, a gente foi trabalhando o posicionamento da marca, entendendo que, além da corrida, a gente é a marca do corre, né? É a marca do brasileiro que pega 2, 3 ônibus por dia, né? Que tem um tênis que ele vai na igreja, ele vai caminhar, ele vai numa festa, ele vai na escola, ele vai para o trabalho, né? Então, a marca da corrida é também a marca do corre. E a gente estava preparando um grande lançamento desse projeto, né, desse posicionamento esse ano, quando veio a pandemia. E aí a gente se desafiou, e foi um pedido do presidente da empresa, do Pedro Bartelli, né, a não parar. E mais do que isso, ele chegou a dizer o que a gente pode fazer pela comunidade esportiva, né, que ao mesmo tempo possa gerar resultados para nós. Então, imagina que a gente tinha 14 mil funcionários, férias coletivas, né, uma necessidade, obviamente, no momento em que o comércio estava fechado, de encontrar alternativas de negócio, mas que, ao mesmo tempo, pudesse trazer um benefício social, né, um projeto ganha-ganha para todas as pontas, e é com base nesse contexto que nasceu o Corre Junto Brasil, né? Eu estava em casa, obviamente, isolado,
e tive um insight, tem uma frase, eu me preocupei em trazer um conteúdo que de alguma maneira pudesse não só apresentar o Corre Junto, mas trazer um pouco do por trás das cenas. Mas tem uma frase que eu acredito muito, que eu aprendi na Hyper Island, que ela diz que o comportamento é mais importante do que a tecnologia, né? Então, analisando o comportamento das pessoas que estavam cada vez mais conectadas com a necessidade via rede, né? Eu liguei para o nosso head de e-commerce e perguntei em quanto tempo a gente conseguiria criar um programa de afiliados, né? Mas que beneficiasse, basicamente, que tivesse como foco ajudar a comunidade esportiva, que a gente está muito próxima e a gente viu que tinha sido duramente impactada ao longo da pandemia. Então, essa era a oportunidade que a gente tinha, né? A Olímpicos, como marca do esporte e do corre do trabalhador brasileiro, do corredor e do empreendedor, e esse era o momento que a gente tinha de, mais do que falar, de fazer alguma coisa por essa comunidade. Se a gente não pode correr junto, e a gente vinha, né, num calendário de treinões, provas, test drives, corridas proprietárias, muito próximo da comunidade esportiva, e que a gente sentiu, porque são nossos amigos, são amigos da marca, que foram impactados logo no começo da pandemia por causa do distanciamento social, o que a gente poderia fazer por eles e que, de alguma maneira, já construísse uma ponte, né, para a gente trabalhar a nova narrativa da marca de ser não só a marca da corrida, como a marca do corre. Então, essa era a oportunidade, o contexto que a gente enxergou. Mas, antes disso, a gente foi estudar, né? A gente não queria fazer um projeto que virasse um grande case, que virasse uma palestra, um bate-papo. A gente queria fazer a diferença na vida das pessoas. E aí a gente foi entender alguns impactos da Covid, né? Então, primeiro, algumas coisas que eu já conversei, mas o conflito entre a responsabilidade de ficar em casa e a necessidade da retomada econômica. Mais do que isso, era o mês de abril, né? E os professores de educação física, os fisioterapeutas, os personal, os trainers, os grupos de corrida, essas pessoas, elas não poderiam exercer as suas atividades em função da necessidade que a proximidade física exigia e das restrições aos acessos a academias, parques e praças. Então, a gente viu essa comunidade sofrer e ser duramente impactada, o que trouxe uma análise dessa exposição dessas carências, né? O brasileiro médio, né, a classe média brasileira, que tem grandes dificuldades, se viu retirado, extraído das suas ferramentas de geração de renda. Então, o assunto do isolamento social, o que é fácil para uma elite intelectual que poderia trabalhar através da internet, né, ela não é o contexto e a realidade das pessoas, da grande maioria dos brasileiros que se viu sem renda e sem economia, e sem, né, as suas economias, e sem renda e sem poupança também, né? E aí foi socorrido por um auxílio emergencial do governo de R$600 e que a gente sabia que não seria suficiente. Então a gente começa a descobrir outros níveis de vulnerabilidade no projeto, porque além de entender que essas pessoas elas não podiam exercer suas funções, elas simplesmente teriam a oportunidade de trabalhar através da internet, trazia o abismo, que é a limitação das capacidades das pessoas de traduzir as suas funções para o ambiente digital, né? Então, aqueles que pior navegam pelo mundo digital são os que mais precisavam de alternativas nesse momento. Para mim, foi muito fácil começar a fazer reunião com o meu time, reunião com o meu chefe, reunião com a diretoria, a partir do Zoom, a partir de todas as conexões de rede que a nossa habilidade e a nossa alfabetização digital, que não iniciou agora, já nos permitiam. Então, no fim das contas, a gente diz que a gente acelerou o nosso processo. Mas e quem precisava ser alfabetizado? Então, o projeto nascia com esse objetivo, do resgate da potência e da rede, né? A gente queria o resgate da autonomia das pessoas, dessa camada mais vulnerável, né? E queria tornar e ampliar o know-how dessas pessoas em relação às ferramentas digitais. Então, agora eu vou apresentar um vídeo para vocês rapidinho, que foi o vídeo que a gente lançou o projeto e que explica em 45 segundos ele, por favor. A maior marca brasileira de esporte se desafiou para seguir ao lado da comunidade esportiva e dos brasileiros. O projeto Corre Junto Brasil nasceu da vontade da Olímpicos de seguir no corre.
partir de agora, você pode vender produtos olímpicos e ganhar uma comissão. Um projeto que todo mundo sai ganhando. Quem vende gera uma renda extra e quem compra ganha descontos e fortalece a indústria nacional. Nessa hora, o mais importante é correr junto, mesmo que de casa. Vamos nessa? Saiba mais em correjuntobrasil.com.br. Então, nesse momento, a gente abre mão de receita, porque a gente dá 10% de comissão e dá 20% de desconto no lançamento do projeto para quem comprasse através dos afiliados, para que a gente tivesse um senso de urgência, porque naquele momento o consumo de nada daquilo que era urgente estava sendo feito. Então, a gente precisava criar um mecanismo que era o consumo por impulso a partir de um desconto para conseguir beneficiar o afiliado que estava sem renda naquele momento. Então, e aí a gente não esconde em nenhum momento que fortalece a indústria nacional, porque de alguma maneira a gente também estava fazendo a economia e o nosso estoque girar. Né? Assim nasce o projeto Corre Junto Brasil, com uma lógica que vocês devem estar acostumados já entendendo que antigamente a gente tinha uma necessidade de vender, por exemplo, através de um varejo físico, né? A evolução trouxe uma descentralização e aí as lojas digitais, as lojas online, os e-commerce, os omnichannels e tudo mais que a gente chamar, mas a gente também tem uma lógica hoje, a possibilidade de transformar cada consumidora em vendedor da Olímpicos, e é quando a gente começa a construir uma lógica, uma visão mais ampla de comunidade a partir dessa lógica de rede distribuída. Né? Então, o projeto nasce da vontade de ajudar os profissionais da comunidade esportiva que estão parados nesse momento, né? E era a maneira como a gente tinha de ajudar. A gente construiu, então, né, uma plataforma para dar oportunidade para os corredores, atletas, donos de academia, etc., para faturar alguma coisa durante a pandemia. A gente construiu um calendário, aqui que eu vou entrar um pouco mais nos detalhes, mas a gente tinha o lançamento do projeto, né, depois a divulgação e depois a amplificação. Um calendário que teve que, obviamente, o cronograma ser seguido à risca para conseguir executar todas as tarefas, né, times multidisciplinares trabalhando juntos, porque eram várias etapas e vários pontos de desenvolvimento num prazo muito curto que a gente precisava correr. Aqui é a cara e a identidade do projeto, que estava no site da Olímpicos. Aqui, mais ou menos, um scroll de como funcionava. A pessoa ia lá, se inscrevia, né? A gente oferecia o frete grátis, um treinamento, que depois eu entro no final para vocês entenderem, dúvidas frequentes. E assim a gente tinha, né, o nosso MVP, o nosso beta para lançar. Então, a pessoa entrava no site, criava um link da plataforma, criava um link a partir de uma ferramenta, de um white label que a gente customizou, né, para ganhar 10%, e a gente dá 20% de desconto para quem comprasse no link. Aqui, etapas de inscrição, para a gente entender mais ou menos como é que foi, né? A pessoa recebia um link através se cadastrava no hot site, recebia um link e repassava o link para os amigos, e isso computava, então, a comissão para ser recebida. A gente ainda teve um desafio muito grande no final, ao longo do projeto, que foi conseguir cadastrar CPFs. Então, de novo, a gente não queria fazer um projeto para poucos, né? Então, no começo, a gente tinha ouvido do nosso jurídico, imagina que é uma empresa com 14 mil funcionários, 10 mil CNPJs como clientes, e a gente dizendo que a gente queria chegar mais ou menos nesse número de pessoas físicas cadastradas. Então, o desafio de mover uma montanha no meio da pandemia e a gente poder contar com a boa vontade de todos os colegas da empresa para trabalhar no projeto. Então, aqui é um pouco do ecossistema que a gente construiu. Então, o projeto nasce no dia D dele, com um meeting online, evidentemente, para convidados, influenciadores, em que o Pedro Bartelli, que é o presidente da Vulcabras, e o cara que incentivou e me provocou a construir o projeto, receberia ali 160 convidados que formariam um potencial alcance de 25 milhões de pessoas. Né? A gente, junto com isso, teve uma etapa de apresentação interna para os colaboradores, uma etapa para os representantes, para que isso não chegasse no varejo com uma visão de que a gente traria concorrência para eles, né? E sim um momento em que a gente precisava construir um projeto ganha-ganha e que pudesse beneficiar todo mundo.
né? E aí todo o projeto de comunicação, os filmes, os vídeos, fotos, posts e tudo mais, que serviria como um media kit, inclusive para depois para os afiliados, para os inscritos poderem divulgar com as ofertas e tudo mais, e um dark social muito forte, né? Um trabalho em WhatsApp, em Telegram muito forte para construção e união e construção de uma comunidade de fato muito forte para o trabalho. Aqui, então, o que a gente já estava conversando, a parte de PR, que teve uma importância muito grande na divulgação do projeto. Aqui toda essa lógica que a gente falou, então, da gente trabalhar o OZEP, né, as mídias proprietárias, as mídias compartilhadas que a gente poderia construir, a mídia que a gente comprou, né, e o Worded Media a partir da mídia espontânea. Então, essa era mais ou menos o ecossistema que a gente construiu. Aqui um pouco dos perfis dos influenciadores. Então não são influenciadores que nunca tinham se relacionado com a marca. A gente não pagou R$1 para os influenciadores, porque a gente já se relaciona com essas pessoas. Então, no fim das contas, eram pessoas que estavam ali muito felizes e quase advogados da marca para nos ajudar a amplificar a visibilidade de um projeto que tinha como objetivo ajudar a comunidade esportiva. Então a gente trouxe esses atletas que estão muito próximos da gente e pediu uma ajuda na divulgação, né? A gente, a partir disso, conseguiu todo o engajamento e o lançamento do projeto de maneira espontânea, a partir de uma lógica de relacionamento, como eu já disse, bastante profunda, né? Então aqui tudo que a gente entregou, né, e tudo que a gente trabalhou, então o press kit que será divulgado nas redes sociais, os posts para os influenciadores, os vídeos que a gente queria. Mas como a gente... então isso era o insight inicial do projeto. Mas quando a gente estava pesquisando lá atrás, a gente descobriu que essa comunidade que, de fato, poderia ser beneficiada, que não tinha CNPJ, então, a partir do estudo, a gente refez todo o regulamento para poder permitir isso, né, para o CPF. A gente também descobriu que essa turma ela não sabia pescar. Não adiantava a gente dar a ferramenta, porque eles não saberiam usar elas. E aí, enquanto no paralelo do lançamento, então a gente lançou o projeto, mas a gente começou a desenvolver embaixo disso a Escola do Corre, que era uma plataforma de conteúdo com foco na reinserção dos profissionais, profissional das pessoas paralisadas no seu corre. Então a gente entendeu que a gente precisava ajudar na alfabetização digital dessas pessoas. Então a gente criou a escola com conteúdo digital super acessível, beabá, o básico, né, para as pessoas conseguirem de alguma maneira trabalhar e ter um start nas redes, né? Conseguir ter o seu projeto 1.0, né, de desenvolvimento dentro do universo digital, e que a gente tinha como objetivo que, no fim das contas, o projeto o Corre Junto fosse uma das ferramentas, mas a partir disso, a partir do momento que ele começasse a encontrar o universo de afiliados e todas as possibilidades, que ele pudesse, a partir disso, se desenvolver e ampliar a sua rede de negócios a partir da Escola do Corre e do Corre Junto. Então, a gente entregou todo o conteúdo dentro do Corre Junto Brasil, né, sobre como romper as barreiras fundamentais desse mundo físico para o mundo digital e ajudar as pessoas nessas técnicas básicas de venda, com dicas de vendas. Essa comunidade online formada por afiliados experientes que se colocaram à disposição para servir como coach e instrutor para essas pessoas, né, quase como um mentor, um advisor dessas pessoas, um card com informações dos produtos para ajudar nas vendas e guias, depoimentos, conversas e trocas inspiradoras para trazer também uma visão de empreendedorismo digital, universo dos afiliados, como crescer em rede, como construir conteúdo em rede, etc, etc, etc. Bom, espero que eu esteja ainda dentro do meu tempo. Resultados, a gente não pode abrir muito, então eu deixei a tela aqui, mas eu vou contar para vocês algumas coisas que podem ser divulgadas, porque a empresa é uma empresa de capital aberto, e aí tem toda uma série de restrições em relação à CVM. Mas o principal resultado, para mim, eu chamo de Sara Mineira. Tá? A Sara Mineira, ela
ela foi demitida em novembro do ano passado, tá? E ela começou a correr, e ela começou a entender que a corrida era uma ajuda para ela se recuperar de uma crise de depressão que ela teve. E aí, quando ela estava conseguindo entrar no mercado de trabalho de novo, veio a crise. E ela abraçou o projeto. E ela participou da Escola do Corre, ela participou do Corre Junto, e em um mês ela conseguiu R$900 de renda extra, ou seja, um valor 50% acima do auxílio emergencial do governo. Igual ao caso dela, a gente tem o caso de mais algumas pessoas que conseguiram, em menos de um mês, um complemento para sua renda que fizeram a gente chorar e se emocionar ouvindo os relatos, porque a gente entendeu que fez a diferença para ela conseguir pagar a conta de luz, para ela conseguir pagar as compras do supermercado e para ela conseguir equilibrar minimamente o impacto da falta de trabalho e da falta de perspectiva. Então, isso para nós era a coisa mais importante de fato no projeto. Mas a gente tem mais de R$1 milhão em vendas, mais de 4 mil pedidos, mais de 8 mil afiliados, como resultados do nosso case, né? Que nos orgulham. A gente, de fato, se propôs a aprender com ele. Era um projeto beta que agora a gente está estudando como é que a gente escala para 2021, né? Como é que a gente escala ele, tirando a questão dos descontos, porque a gente também não pode prejudicar a nossa rede de varejo. Então, agora a gente começa a equilibrar as questões, passando esse período de urgência que a gente teve, em que o desconto como atrativo para geração e conversão era fundamental, mas que agora a gente precisa equilibrar ele e trazer ele para as mesmas perspectivas de negócio que a gente coloca para o varejo, né? Então, a gente não pode também prejudicar os nossos parceiros em função de outros parceiros. A gente precisa construir um negócio justo para todos. Então, esse é o desafio que a gente está vivendo agora, de como construir um projeto que continue para 2021, trazendo regras de um universo em que está passando da pandemia e que também precisa equilibrar todas essas perspectivas de negócio que a gente tem dentro da Vulcabras. Mas é um projeto feito por brasileiros para brasileiras, que eu tenho muito orgulho de estar aqui apresentando para vocês e representando um time de mais de 100 pessoas que se envolveram dia e noite mesmo, viraram noite, algumas noites, para a gente conseguir lançar ele na urgência que a nossa comunidade do esporte merecia, e a gente conseguiu. Então, eu deixo aqui o meu muito obrigado para vocês, conheçam mais sobre o projeto. Se quiserem falar comigo, eu coloquei aqui o meu Instagram, estou à disposição para a gente bater um papo. E é isso, pessoal. Muito obrigado pela atenção de todos. Espero que, de alguma maneira, a gente tenha deixado uma ponta de inspiração em relação à possibilidade da gente construir um projeto que tenha resultados, que tenha negócio, mas que tenha legado e que tenha propósito. No fim das contas, eu acho que é possível a gente construir marca, construindo negócios, construindo marcas, e eu tenho certeza que a gente conseguiu fazer isso. Eu não consegui trazer aqui o tamanho o tamanho do resultado que a gente teve de PR, né? O projeto mais do que se pagou em earned media, várias outras coisas que nos ajudaram a construir. A gente foi citado agora em NBA na Espanha. Então, várias pequenas demonstrações de que o projeto trouxe muito mais do que o resultado financeiro, que não era o nosso objetivo, né, mas trouxe uma visão de marca conectada ao brasileiro e conectada ao corre do brasileiro, que é o nosso posicionamento e que nos permitiu expressar isso a partir de um projeto no meio de uma urgência e mostrando uma capacidade de uma empresa feita que, né, com 100% brasileira, é capaz de fazer em prol do seu país. Muito obrigado. Obrigada, Márcio. Obrigada mesmo.
Adorei essa foto que você deixou aí no início, que eu falo que o Brasil ele é muito maior do que só rua asfaltada, né? Esse Brasil que está fora, e esse slogan do Corre, fantástico. Bom, Márcio, nós temos um convidado que vai conversar com você, ele vai falar de Cabo Frio, é o Joaquim Vilela, ele é conselheiro também do E-Commerce Brasil, da área de vendas, de tecnologia, de marketing. Vilela, bom dia! Está me ouvindo? Só um minutinho, Vilela, só um minutinho. Abre o microfone, Vilela. Está mutado. Sem o microfone vai ficar difícil, né, Vivi? Vilela, pode conversar com o Márcio. Pessoal. Boa tarde, Vivi. Boa tarde, Márcio. Márcio, muito obrigado mesmo por esse conteúdo, coisa boa de se ver, não só pelo case em si, mas por ter impactado pessoas de verdade, né? Então, eu tenho certeza que deu insights para quem está em casa, como deram alguns insights para mim, isso é sempre muito bom. E na minha cabeça ficaram 2 pontos que eu gostaria de te perguntar dentro desse contexto de afiliados. Tá? Você citou em certo momento a lógica de rede para alcançar as pessoas distribuindo informação. O marketing boca a boca, que hoje a gente chama de viral, faz parte dessa lógica de rede, né? E eu imagino que esse seja um dos pilares responsáveis por uma campanha como essa da Olímpicos ter engajado e rodado bem. Márcio, a maior fonte de tráfego, a escala de fato, que a gente imagina que seja boca a boca, mas eu imagino que no início tem a escola do Corre, inclusive que você citou, deve ter ajudado na empurrada inicial disso, para amplificar esse alcance. Mas você tem uma porcentagem, uma ideia de qual classe social foi a que mais engajou e mais entregou tráfego para essa campanha? Se teve uma distribuição maior em uma classe específica, ou se foi a classe média em geral? Teve um perfil que engajou mais, Márcio? A gente primeiro assim, a lógica, eu acho que do boca a boca, ela é fantástica, mas a gente não pode depender única e exclusivamente dela, porque a gente precisa no começo dar um boost. Então a gente trabalha com uma lógica da matriz OZEP de mídia, né, em que eu mapeio os meus canais, o de Owned, são as mídias proprietárias, os canais proprietários. Então hoje a gente tem tag de produto falando do Corre Junto, tá na embalagem, tá na caixa do produto, né, tá no nosso site, tá nas nossas redes sociais. O Share It, que é a mídia que eu compartilho. Então, como é que eu trago engajamento, como é que eu trago... Então, a gente foi conversar com alguns afiliados e profissionais e trocou valores, no fim das contas, porque para ele era um prestígio ser um mentor, né? E para nós, a gente precisava do conteúdo dele na escola do Corre. Então, era um cara com mais de 1 milhão de seguidores. Então, a gente consegue também chegar numa lógica em que eu amplifico para a base dele o projeto, né? O Earned, que é o que o meu PR é capaz de alcançar de mídia espontânea, e a minha mídia paga o meu paid media. Então, no momento em que a gente lança e que a gente começou olhando para a nossa comunidade esportiva, então, mais do que classe social e idade, no fim das contas, tinha um foco de afinidade, né? Aquelas pessoas que são conectadas com esporte eram a nossa primeira camada e a nossa primeira onda. Né? Não dá para fugir do perfil, né? Exatamente. Aí depois, óbvio que quando chegaram os afiliados, eles começaram a divulgar, e aí a gente começou a ampliar. E aí, obviamente, a gente teve um perfil muito grande de classe B, C, que era também o nosso objetivo de target de mídia. A gente mirou em quem a gente entendia que precisaria da renda extra nesse momento. Então, também a gente levou isso em consideração na hora de construir os clusters. Perfeito, perfeito. A minha outra pergunta é a nível de PME, para os pequenos empresários que estão ouvindo a gente agora, que tem bastante, e podem ter ficado pensando algumas coisas, por exemplo, muito bom, gostei muito, eu queria fazer algo assim, mas eu não posso. Quando a gente fala em programas de afiliados, normalmente é algo muito grandioso, né? Quando empresas menores fazem programas de filiação, normalmente elas não enxergam tanto resultado, talvez pela estratégia em si, quanto os programas das grandes marcas. Você acha que é possível uma marca menor, a nível de cidade, de região, de criar uma rede de afiliados, não nas proporções da Olímpicos,
né? Mas a nível de comunidade, uma marca de comunidade, ajudando pessoas da própria comunidade, será que é possível a gente ter ainda uma reformulação nesse sentido das pequenas empresas poderem replicar modelos como esse? Cara, eu acho que a revolução é das comunidades. E o poder de influência que uma comunidade tem quando tu consegue engajar em torno de um propósito comum, né? Então, eu acho que, no fim das contas, a gente tem que imaginar sempre e se colocar no lugar das pessoas que a gente quer impactar e dizer por que ela vai querer participar disso. E eu não acho que a única questão seja a transação e a capacidade de geração de renda. Eu acho que isso vem por consequência. Mas, no fim das contas, tu encontrar uma comunidade que tenha afinidade com aquilo e que se engaje na causa, eu acho que tem um efeito maior do que o efeito transacional, se tu não é uma grande marca. Eu tô trazendo para a tua pergunta, né? Se eu sou uma pequena empresa e eu tenho um negócio, eu tenho um restaurante no Rio Grande do Sul, né? No fim das contas, e que também tem propósito, né? Então, no fim das contas, a gente tem que se perguntar se o nosso negócio é interessante o suficiente para os outros quererem nos ajudar a ver ele crescer. É um lance aquele lance de entregar valor, né? Entregar valor para gerar valor, entregar valor para gerar valor. Exatamente. Então, eu acho que aí que está, para mim, a chave da questão da lógica de rede. No fim das contas, quanto mais pessoas como eu encontrar, e eu preciso entender para quem que eu sirvo. Se a minha empresa deixar de existir hoje, alguém vai sentir falta dela? Se a resposta for não, talvez esteja na hora de vocês repensarem o modelo e a vida que vocês e o negócio que vocês têm, porque esses negócios vão ser excluídos do mapa. Esses negócios vão ser engolidos pelas grandes corporações. Mas se eu tenho um negócio que as pessoas vão sentir falta e eu consigo construir um senso de comunidade em torno disso, em que eu devolvo, em que uma hora eu sou quem vende, mas numa hora eu sou quem entrega algo para a comunidade, eu começo de fato a construir valor e eu começo a de fato ter uma legião de advogados dispostos a me ajudar a crescer, porque eles entendem que eles crescem juntos dentro desse projeto. É foco no relacionamento, né, Márcio? Puro, cara. Puro. Muito obrigado, tá, Márcio? Imagina, que agradeço. Obrigada, Vilela. Obrigada, Márcio. Prazer receber vocês dois aqui. Um abraço. Obrigado, pessoal.